Fala, gente, cá estamos, noite de sábado para deixar um conteúdo bacana para você neste fim de semana. Vamos falar da contratação de Daniel Paulista, chegando ao esporte pela quarta vez como jogador, né? Foi ídolo, campeão da Copa do Brasil, foi importante na negociação, na saída dele do esporte. A grana que entrou serviu para o esporte dar o pontapé inicial da construção do centro de treinamento, hoje um centro de treinamento de excelência do esporte. Então, Daniel Paulista está de volta à Ilha do Retiro. Vamos falar da eliminação do Náutico na Copa do Nordeste, derrota para o Bahia na Arena Fonte Nova por 3-1. Já sabemos quem será o adversário do esporte, que já estava classificado, estava só esperando a definição do grupo. E aí a definição do grupo adversário, né? Foi feita hoje essa definição e o esporte já conhece o seu adversário das quartas de final. Vamos falar também do Santa Cruz e Ferroviário se enfrentam neste domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa legal para a gente conversar aqui no Rembrandt TV. Já apresentando para você aqui, estamos ainda nos ajustes, né? Para um novo cantinho, um novo cenário, para a gente trazer aqui muito conteúdo para você, continuar aí trazendo conteúdo bacana, relevante para você no Rembrandt TV. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? É importante a sua inscrição, é importante o seu like, né? O seu joinha, o seu gostei para impulsionar o canal. Ativa também o sininho para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo e, claro, comenta, compartilha muito aqui os nossos conteúdos. E não deixa de acompanhar também o Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias, muita história bacana mesmo para você. Quem vê, quem assiste, quem ouve, está dando um retorno bacana, um feedback bem positivo aí das nossas histórias que estão sendo contadas aqui no canal Rembrandt TV. Mas vamos lá, gente, vamos falar desse esporte, né? O momento do esporte. O esporte demitiu Antônio Oliveira esta semana e contratou mais uma vez Daniel Paulista. Quarta vez que o Daniel Paulista vem comandar o time do esporte. Já teve uma fase em que o Daniel era auxiliar da casa, assumiu o time, em duas oportunidades livrou o esporte do rebaixamento. Talvez seja nisso, né, que a direção do esporte esteja apostando alto, né, com a contratação de Daniel Paulista, que é um técnico de pouca experiência, efetivamente de pouca experiência em Série A do Campeonato Brasileiro. Ele teve mais oportunidades, né? Mais tempo de trabalho na Série B do Campeonato Nacional. Mas está chegando aí, o torcedor do esporte gostou do nome do Daniel Paulista, acho que até pela identificação que ele tem com o clube, né? Como jogador, foi campeão da Copa do Brasil, né? Principalmente ali, o título principal é o da Copa do Brasil de 2008. E numa negociação que o esporte fez com o Daniel Paulista, conseguiu a grana para iniciar o projeto do centro de treinamento. Então também há essa ligação afetiva com o Daniel Paulista. É um bom profissional, agora também está arriscando, né? Porque ele vinha numa expectativa boa na Série B, comandando o Remo, foi campeão paraense, estava começando bem a Série B do Campeonato Brasileiro, estava próximo ali da zona de classificação e não pensou duas vezes, né? Aceitou o convite do esporte para assumir o time numa situação tão difícil como essa. O esporte em último lugar, né? Está na zona de rebaixamento, na última posição, na lanterna do Brasileirão e assim, um cenário difícil, né, para o esporte, porque ainda não venceu. Além de tudo, ainda não tem nenhuma vitória em 11 jogos. Matematicamente não se discute. O esporte tem chances de se livrar do rebaixamento. Mas a questão é, será que tem um grupo montado, um grupo qualificado para reagir no Campeonato Brasileiro? Tá difícil. E aí, qual vai ser o poder de investimento do esporte agora nessa janela? Essa primeira janela, a janela mais curta, né, que começou dia 1º e termina dia 10, a gente não viu nenhuma movimentação do esporte. Acho que até pelo fato de estar focado na contratação do técnico. Com a demissão no meio da semana agora do Antônio Oliveira e a corrida para contratar um treinador. Falou-se muito na possibilidade de ser também o Jair Ventura, mas não foi o Jair Ventura, ficou mesmo com o Daniel Paulista, que deve estar chegando já nesta semana para ajudar a direção a fazer o planejamento, né? Porque é muito importante. O tal planejamento que o esporte não conseguiu cumprir desde o ano passado, né? Com muitos problemas, com muitas trocas de comando, evidentemente trocas necessárias, porque esses
contratados, esses comandantes, esses técnicos que foram contratados pela direção do esporte, não deram resultado. Aí você diz, não, teve sim, teve o acesso com o Pepa, mas a gente viu, né? A gente sabe como é que foi essa conquista do esporte, a conquista do acesso para a primeira divisão. Foi difícil, a duras penas, ainda dependeu de uma combinação de resultado para não ficar no prejuízo, para não ficar mais um ano na Série B. Depois de 3 temporadas, o esporte conseguiu voltar à primeira divisão e está vivendo esse drama na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então é isso, o Daniel Paulista deve chegar nesta semana para, junto com a nova diretoria, que ainda precisa conhecer muito esse elenco, o próprio clube, né? São 2 diretores novatos no esporte, e até novatos também na carreira, né? De poucos trabalhos assim, efetivamente reconhecidos, já de bons resultados. Eles vão tentar dar um bom resultado agora aqui pelo lado do esporte. E tudo isso supervisionado, tudo isso com uma decisão final do presidente Yuri Romão. É sempre bom deixar aqui esse adendo, né? Mas é isso. E olha só, falando ainda do esporte, o esporte já sabe quem será o seu adversário nas quartas de final da Copa do Nordeste. A primeira fase se definiu hoje, né, com os jogos do grupo do Náutico, Bahia, Confiança, CSA, Ferroviário. Então a definição é que o esporte vai enfrentar o Ceará. O esporte já estava classificado, o grupo do esporte já havia sido definido, agora restou a definição do grupo do adversário do esporte. E caiu para adversário do esporte, para enfrentar o esporte, o time do Ceará, que está num momento da temporada melhor que o esporte, né? Apesar do título estadual, né, conquistado pelo esporte, mas o Brasileirão do esporte até agora é uma lástima. E o time do Ceará está brigando ali na primeira página, está brigando nas primeiras posições, está fazendo um bom começo de campeonato brasileiro. O Ceará, que também é um dos times que retornaram para a primeira divisão do campeonato nacional. Então, nas quartas de final, vamos ter esse duelo do esporte contra o Ceará, jogo único, e o esporte, como foi segundo colocado do grupo, e vai enfrentar o terceiro colocado do outro grupo, né? No caso o Ceará, como é jogo único, o esporte tem a vantagem, porque terminou em segundo lugar, e o Ceará foi o terceiro colocado. O Náutico foi eliminado, derrota do Náutico para o Bahia. Bom, nenhuma surpresa, né? Surpresa seria se o Náutico tivesse conseguido uma vitória e a classificação jogando contra o Bahia. Mesmo com um Bahia diferente, um Bahia com muitas reservas, mas não foi o Bahia do jogo do Confiança no meio da semana que acabou perdendo, né? Lá o Bahia era o reserva do reserva com alguns garotos, né? Das categorias de base. Hoje não, o técnico Rogério Ceni já escalou alguns poucos titulares e depois acionou outros titulares que estavam no banco de reservas, e aí de virada o Bahia venceu por 3-1 e o Náutico agora foca no seu principal objetivo, que é a Série C, para tentar sair da terceira divisão e conseguir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E neste domingo tem Santa Cruz e Ferroviário, é o jogo da volta, né? Começando neste fim de semana os jogos do retorno, os jogos da volta da primeira fase. E aí, agora com a ordem invertida. O Santa Cruz, que enfrentou o Ferroviário no fim de semana passado no Arruda, vai encarar esse mesmo Ferroviário, agora o jogo sendo lá na cidade de Fortaleza, na casa do Ferroviário, com torcida única, né? O STJD proibiu a torcida do Santa Cruz pelo problema com o apedrejamento ao ônibus do Ferroviário, né? Depois do jogo do domingo passado, onde o Ferroviário perdeu para o Santa Cruz no Arruda por 3-1. Lamentável, né? Mas o Santa tem tudo aí para continuar invicto na Série D e se aproximar cada vez mais desta classificação antecipada para a fase de mata-mata, para as fases eliminatórias da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Por hoje, era esse recado aqui para você, era esse papo que a gente queria trazer, esse conteúdo para você, desejando um ótimo fim de semana, tudo de bom. E vamos nessa, né? A gente volta a se encontrar aqui pelo Rembrandt TV, se inscreve no canal, espalha para toda a sua galera aí, para se inscrever aqui no Rembrandt TV, para deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ativar o sininho e também comentar e compartilhar os nossos conteúdos. Um forte abraço para você, até a próxima!